A gente está a semana inteira aquecendo os motores aí para o Vendas B2B Experience, que acontece semana que vem em São Paulo. Se tiver alguém aqui ainda principalmente o pessoal que está em São Paulo ainda não tem ingresso, me manda um e-mail, vamos conversar aí como é que a gente faz para levar vocês e o time de vocês, que vai ser incrível. Estamos reunindo novamente a elite das vendas B2B aí no Brasil e do mundo, muita gente boa vindo de fora, uma galera muito boa daqui, o conteúdo tá sensacional, a gente já tá vendo as apresentações do pessoal e eu acho que todo mundo que estiver lá vai gostar bastante. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Hoje a ideia aqui é, como eu falei, ir aquecendo os motores para a semana que vem. A gente está desde segunda-feira nesse formato aqui, usando o Zoom. Então, um formato que permite que vocês participem. Então, fiquem super à vontade aí para interagir com a gente durante a apresentação. Vocês podem fazer perguntas, compartilhar as experiências de vocês. Não precisa aguardar até o final, tá? Simplesmente mantenham os microfones aí mutados quando não estiverem fazendo perguntas. Mas, tirando isso, fica super à vontade para participar. Arthur mandou uma mensagem aqui. Não estou te ouvindo não, Arthur. Se você estiver aqui já, sugiro que você saia e entre de novo. Então, como eu falei, aquecendo para a semana que vem. Olha aí, pessoal, com todo com equipamento, todo fancy. A gente está te vendo agora, Arthur, mas a gente ainda não está te ouvindo. E bom, a ideia hoje é falar um pouquinho na semana passada retrasada, Camille, que a gente estava em BH para o Hustlers X, evento que a gente fez aí em parceria com o pessoal da Rivet Outbound Market. Foi sensacional, um evento no Mineirão, muito conteúdo foda, uma experiência muito legal, o evento ser dentro do estádio, a gente poder entrar no gramado para fazer um happy hour, foi realmente incrível poder conectar e reconectar e conhecer muita gente pessoalmente. Às vezes a gente conhece as pessoas à distância, mas não tem essa oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E lá em Belo Horizonte foi muito bacana. E hoje convidei aqui o Vinícius e o Arthur, que estavam lá, e a Camille, que também estava lá palestrando, para a gente recapitular alguns dos pontos que a gente discutiu em Belo Horizonte, no Hustlers X. E, como eu falei, ir preparando aí, reaquecendo os motores para a semana que vem. Enquanto os meninos ali vão se preparando ali com áudio, que eu acho que está com um probleminha, vou pedir para você, Camille, se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Camille foi sucesso com a mulherada lá, acabou o evento, acabou a palestra dela, todas as mulheres do evento se reuniram ao redor dela. Acho que a gente está precisando de mais representatividade feminina nos eventos mesmo. Fala um pouquinho sobre sua trajetória, Camille. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer. É um prazer participar de todo o evento que você me convida, seja palestra, webinar, o que for. Gosto muito, então te agradeço pelo convite. Falando um pouquinho da minha carreira, um pouco de mim, eu trabalho na área comercial aí como diz o Lombardo, há mais tempo do que eu gosto de admitir. Então, eu já estou na área comercial há 13 anos. Comecei como SDR, depois fui closer, depois fui supervisora de canais, né? Entrei na área de franquias, fiquei a maior parte do meu tempo, da minha carreira, atuando com franquias. Fiquei 8 anos numa empresa de tecnologia focada em plataforma de gestão para escritórios contábeis. Depois entrei na OMI, né, como gestora da unidade de Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, assumi a gestão de franquias aqui em São Paulo e agora sou diretora comercial, né, do time de Inside Sales. Então, assim, foi uma trajetória bem linear. Eu brinco que eu sou a millennial mais fajuta que existe, né, porque todo mundo fala, o millennial, ele não para em lugar nenhum, de 12 em 12 meses ele muda de empresa. Cara, eu só tive 2 empresas no currículo, né, e foram essas, ambas na área de tecnologia. Eu estou aí há 13 anos nessa jornada na área comercial e sempre no segmento
de ERP, de software, plataforma para gestão. Maravilha. Hoje dá aula também na Conquer, né? Eu comecei na Conquer em 2018, dando aula de poderes especiais, que é negociação e vendas. E aí hoje eu sou professora do Leadership Experience. Coisa boa, Camille. Obrigado de novo, seja aí bem-vinda. Sempre bom trocar experiências contigo. E semana que vem estamos juntos em São Paulo. Aí. Vamos lá. Vamos ver se o áudio dos meninos está funcionando. Os caras estão muito chique. Aparentemente, não. Mas o microfone deles parece ativo. Não tá ativo, não tá mutado, mas tá. Vinícius mudou de look de novo ou é uma impressão minha? Esse cabelo foi um sucesso em Belo Horizonte. Mas vamos lá, Camille, vamos começar então, enquanto os meninos vão resolvendo ali a questão do áudio. Eu tinha usado o tema da palestra do Vinícius lá no Hustlers X como tema do papo, mas acho que tem muito a ver com o que você falou também no evento, né? A gente falando sobre quais são os fundamentos para a construção do time de alta performance. Você hoje está com um desafio pequeno aí, está gerenciando um timezinho de 100 vendedores, né? Agora tá dando? Opa! Sim, olha, estão chegando. Agora sim. Aê, desculpa, gente. Que bom estar falando com vocês. Que isso, gente. Vocês estão muito chique. A gente só tava escutando, né? Chique, mas não funcionando, né? Então, É só um probleminha aí entre o computador e a cadeira. E a cadeira. Então vamos lá, antes da gente começar, vamos apresentar os meninos. Vinícius, Arthur, obrigado aí por aceitarem o convite para a gente bater esse papo aí nesse aquecimento para o Vendas B2B Experience. Sei que vocês já estão bem famosos no ecossistema, mas se tiver alguém ainda que não conhece vocês, se apresenta rapidamente aí, conta o que vocês estão aprontando aí no Rive. Bom, primeiro é um prazer estar falando com você. A gente está muito animado para ir para o Vendas B2B. A gente está levando quase 20 pessoas, se não me engano, né, Vini? Fecharam um ônibus mesmo? Tá indo todo mundo? Vamos levar o time todo. A gente está muito animado. O melhor conteúdo de vendas do Brasil. Não tem como a gente perder essa. Bom, para quem não conhece a gente ainda, né, nós somos do Rive Outbound Marketing. Eu sou o CMO aqui hoje, eu cuido das nossas ações de marketing e o Vini é o nosso CEO. E basicamente a gente tem uma sinergia muito grande, né? Tanto com o Daniel quanto com a Camille, que são pessoas de bem que estão procurando evoluir o ecossistema de vendas B2B no Brasil como um todo, né? Então é muito orgulho, né, do nosso lado estar aqui nessa live com vocês e com certeza compartilhar o palco com vocês semana que vem vai ser animal. Assim como foi aqui no Mineirão há 2 sextas-feiras atrás. Cara, 2 sextas-feiras, né? Já o tempo voa. Maravilha, Artuzão. Obrigado, cara. Seja bem-vindo aí. É para eu falar agora? O silêncio diz tudo. A deixa. Pessoal, tudo bem? Como todos acabaram de repetir algumas vezes, meu nome é Vinícius, eu sou CEO aqui da Rive. Pô, prazeraço falar com vocês. Eu já tava com saudade de ti, viu, Camille? De verdade. Fez falta. Achei que você ia falar que tava com saudade de mim. Eu também tô com saudade de vocês. Mas eu fiquei chateado com você, Camille, porque você não gostou do checkmate, eu fiquei sabendo. Acontece. Mas, de verdade, animadaço pro evento semana que vem. Acho que é um ótimo aquecimento. E bora, vamos conversar de vendas. Bora. Valeu, Vinícius. Obrigado aí. Como eu estava começando a comentar aqui com o pessoal, a gente estava usando como pano de fundo aí, como roteiro para esse bate-papo nosso, o conteúdo que se apresentou lá no Hustlers X, que eu achei sensacional. Durante a semana, muita gente perguntou bastante coisa sobre LGPD, Lei Geral são LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiquei mandando todo mundo para sexta, eu falei, não, vem sexta, que eu não vou me arriscar a falar não, que
confesso que não estou tão atualizado quanto o Vinícius, que falou um pouquinho sobre isso lá no Hustlers. Mas vamos começar aí pelo início, cara. Queria recapitular um pouquinho aí aqueles 3 fundamentos que você trouxe para a gente discutir, que são importantes na construção do time de alta performance, para a gente começar essa discussão. Cameli, super à vontade. E, pessoal, a ideia desse formato, como eu falei, é que vocês participem. Então, fiquem super à vontade para perguntar, para fazer contribuições. Quem quiser só ligar o microfone e falar, ou então escrever aí no chat que a gente vai lendo e fazendo as perguntas. Beleza? Podemos ir, então? Vamos lá. Tá. Basicamente, eu estava falando dentro da apresentação sobre 3 grandes áreas que a gente tem aí quando a gente fala de vendas. Fala de tecnologia em vendas, a gente fala de sistema de vendas. Então, o que a Camélia é nossa especialista em fazer acontecer e dar resultado, o que a gente tem? A gente tem o gestor, a gente tem o vendedor, o SDR que estão na operação, e do outro lado a gente tem a terceira grande área, que é o comprador, que a gente direto e reto esquece que ele existe. Então, o LGPD, acho que a historinha bonita, né, de como que a gente pode contar ele é uma história de como a gente passou os últimos anos aí otimizando para o gestor, e quando a gente falou assim, otimizamos tanto para o gestor, e o gestor ele quer o quê? Ele quer visibilidade do processo. Então, quando você conversa com o Camelo, você está com quantos vendedores hoje mesmo, Camelo? Eu cheguei no meio do caminho. O time todo hoje está com 90 pessoas. Então, 90 pessoinhas maravilhosas vendendo. É impossível de você conseguir definir exatamente o problema de cada pessoa conversando com elas ao longo do dia. Por mais que você tenha aí, vamos supor, uns 10 gestores, então 9 vendedores abaixo de cada gestor, e ainda tem você ajudando o gestor, ainda assim é muito impossível. Então a gente faz o quê? A gente vai atrás de métrica. Métrica gera visibilidade, você começa a mensurar exatamente o que está dando de errado, está dando certo, e esse é o trabalho do gestor. Se você não tem esse acesso à métrica, para você saber o que resolver e quando resolver, no final das contas você não trabalha. Você basicamente está acompanhando a galera e falando, vamos fazer, e você não precisa de um gestor para isso. Então, visibilidade é a palavra-chave. E aí, gestão está cada vez mais desenvolvida. Visibilidade está aumentando cada vez mais, só que a gente esqueceu do vendedor e do SDR no meio do caminho. Começamos a diminuir a produtividade dele. Então, a gente tem um indicadorzinho legal aí que vem de uma pesquisa da CSO Insights, que 65% do tempo de um vendedor não é dedicado a vender. Ou seja, ele está fazendo outras coisas que a empresa quer. 65% do tempo. Então, mais da metade do tempo do teu vendedor hoje não é dedicado a vendas. E aí, enquanto a gente faz isso, ou seja, mata a produtividade do vendedor, a gente contrata um tanto de vendedor e fala assim, olha só, esse cara, ele sabe exatamente o quanto que ele pode ganhar no fim do mês se ele vender. Então, quanto mais ele vender, melhor. Só que você cobra dele fazer coisas que tiram o tempo dele de vender. Então, você está basicamente criando uma dualidade. O vendedor ele começa a procurar atalho, o gestor começa a procurar atalho para resolver esse problema. Quais são os atalhos que a gente encontra? Vamos mandar um tanto de e-mail de uma vez para prospectar e falar com o máximo de gente possível. Vamos começar a ligar o máximo que der. Vamos calcular o número de perguntas que o nosso vendedor está fazendo, que o nosso SDR está fazendo. Porque é para isso que a gente tem que otimizar. E essa é a história de um outro mercado que nem quer ser chamado mais pelo nome dele, que é o mercado de telemarketing. A galera otimizou para produtividade, porque eles já tinham um sistema que dava visibilidade total. Para quem nunca trabalhou com telemarketing, é quase como se você estivesse numa linha de produção. Você simplesmente senta, coloca o aparelho aqui na cabeça, ele começa a discar o número, pula de um número para o outro, ele fala o que você tem que falar e por aí vai. E eu acho que quase ninguém gosta também de receber ligação de telemarketing, então é o problema final. Acho que ninguém. Ninguém. No fim das contas, a gente então tem 2 áreas, que é a área do vendedor e do SDR, que começaram a ser olhadas mais recentemente, mas começaram a ser olhadas da maneira errada. E aí tem uma abordagem correta, tem um jeito correto. Então, quando você vai prospectar um lead, você não sabe se ele gosta de WhatsApp, você não sabe se ele gosta mais de receber e-mail, se ele está com a caixa de e-mail uma bagunça ou não. Você não sabe se ele gosta de receber telefonema lá dentro da empresa dele, no celular dele. E aí você passa a testar uma coisa só para ganhar escala, porque você fica um pouquinho mais eficiente quando você está em um caminho só. Se você está só mandando e-mail, você fica um pouquinho mais. Se você está só ligando, você ganha um pouquinho menos, porque se o cara só passa a mão no telefone e liga, e é isso. E o problema é que a gente começou a gerar a pior experiência possível de compra para a maior parte dos compradores potenciais que a gente tem. Então a gente esqueceu do terceiro ponto, a gente esqueceu que o comprador ele ainda tem o poder.
E aí o que a gente ganhou foi uma babá. O LGPD, a história dele é essa. A gente tem uma babá hoje no mercado que está falando assim, sabe isso tudo que você está fazendo que incomoda a galera? Então, vai acabar. E vai acabar assim como acabou. A gente fala que a gente tem no centro de BH, mas você pode comparar com ele em outros lugares. No centro de BH a gente tem tipo, muita loja, né? E a gente fala assim, você prefere ir lá no centro de BH fazer compra ou você vai no shopping? Você vai no shopping, porque o shopping tem ar-condicionado, ele está sempre ali com segurança em algum nível, não pode ficar gente fora da loja te chamando para comprar, tipo, então vem, vamos lá, fazendo pressão. Então você olha para a vitrine, você escolhe quando você entra, se você entrou na loja, você não gostou, você pode sair à vontade. E o que a gente esqueceu é que no nosso mercado, especialmente em vendas B2B, o comprador, no final das contas, ele vai voltar a ter essa decisão. Ele vai virar e falar assim, eu não quero que sua empresa nunca mais entre em contato comigo. E é isso aí. Você nunca mais vai poder vender para ele, tipo, chegando em contato dele daquela maneira. E aí você vai ter que arranjar uma maneira de seu marketing se posicionar direito, perceber tipo, que ele tem uma visão negativa, pejorativa da tua marca, virar isso. Por quê? Porque se você prospectar ele de novo, se você procurar vender para ele de novo depois de dar uma experiência ruim, e ele já tiver falado que não é para fazer, vem multa. E aí bate no bolso e todo mundo vai sentir realmente. Então, o LGPD ele é o novo fiscal do nosso mercado, é isso que vai acontecer. E é isso que a gente tem que preocupar. Então, mas, o foco... Mas, Vinícius, na prática, assim, se eu mando e-mail para a pessoa, se eu entro em contato com ela, fazendo outbound, e como que ela sinalizar de alguma forma que não quer mais, a gente fica impedido de voltar a entrar em contato com ela. E como que isso funciona na prática? Então, já está claro? Não necessariamente. Ainda nem existem os mecanismos corretos e o tempo da lei entrar em vigor é justamente para todo mundo se adaptar. Então, como tecnologia, quase todo mundo vai ter que mudar alguma coisa. Então, um exemplo para vendas B2B é um exemplo nosso. E aí você pode olhar ferramentas que já estão se adaptando ao GDPR lá na Europa, fazendo o que a gente está fazendo agora também, que é, se você, por exemplo, mandou um e-mail para o lead e ele fala assim, eu quero me desinscrever, não quero que você me prospecte mais, o que vai acontecer? Você pode simplesmente não prospectar ele mais por e-mail. Então, ele está dando um opt-out em um canal de prospecção. A não ser que ele explicite que ele não quer que você entre em contato por mais nenhuma solução, e aí dentro da jornada ele vai poder explicitar isso. Então, na hora que ele for dar o opt-out e se inscrever, ele vai poder escolher nunca mais ser prospectado por aquela empresa. Isso também vai levar a que você tenha que controlar e não ligar mais, etc. Mas você pode fazer pelo menos a experiência correta. Que é igual a gente falou, assim, eu particularmente odeio quando me prospectam por WhatsApp. Então, se eu pudesse dar um opt-out infinito, eu dava. Só que a diferença é que o WhatsApp e o LinkedIn, eles são regidos em um meio que a galera tenta controlar alguma coisa. O time do LinkedIn não quer que o LinkedIn vire um lixo que todo mundo prospecta todo mundo com spam. Então, eles estão ali para dar o controle, garantir que você não faça isso. E é o que eles estão fazendo. Então, mudaram o termo de uso do LinkedIn agora. Se você usa plugin, botzinho para ficar mandando mensagem, para ficar conectando com gente, você tem muita gente hoje em dia na internet, é só você procurar, dar uma googlada nisso. Tem muita gente reclamando porque está recebendo e-mail do próprio LinkedIn falando que a conta sua como usuário vai ser banida. Você vai perder todas as conexões que você tem, o histórico seu, as conversas que você já teve, as suas postagens e por aí vai. Então, o que vai acontecer é basicamente isso. Hoje a gente já tem número. E aí o Alessandro, fala, Mestre Pio, tudo bem? Ele até mandou algumas coisas, tem o nomeperturbo.com.br que você pode cadastrar, então você pode parar de receber ligação, por exemplo, daquela galera que fica fazendo telemarketing padrão contigo. Isso já está entrando em vigor em algum nível, a galera está desenvolvendo tecnologia. Até o meio do ano que vem todo mundo tem que estar com isso pronto, senão já começou a descer multa. Um ponto importante para comentar, né, Bounds, para o pessoal não ficar em dúvida, não significa que a LGPD vai impedir o time de fazer prospecção ou vai matar o processo de outbound, né? O que a LGPD vai fazer é subir a régua, né? Vai subir o sarrafo. Você precisa ter mensagens melhores, você precisa controlar melhor o seu processo, né? Então é justamente esse exemplo que o Vini deu de o lead não quer ser mais prospectado, você precisa garantir que você tem um controle do seu processo, onde nenhum outro vendedor seu vai entrar em contato com esse cara. Então, ela vai exigir mais eficiência e mais controle dos times de vendas, e não necessariamente vai impedir as pessoas de fazerem negócio. Evitar que a gente faça spam, né? Que a gente saia spameando a galera e fazendo abordagem. Acho que não vai mudar para hoje, para quem já tem um processo relativamente bem estruturado, acho que talvez não mude tanto, né? Sim. Não. Quem quiser tirar todas as dúvidas sobre LGPD em Outbound, é só procurar no Google LGPD em Outbound, que a gente está em primeiro lugar.
Achei que você falasse, se quiser saber, procura no Google. Vou falar, a ideia aqui era discutir, não mandar um pouco. Mas é para vocês terem um conteúdo, entendi. Não, beleza. Não, maravilha. Eu acho que é um ponto que surgiu bastante dúvida aí. Tá, ainda não está muito claro, né, como vão ser esses mecanismos. Sim. Nem se essa lei vai pegar, mas eu acho que a ideia de subir a barra e acho que todo mundo se estruturar para fazer, para não incomodar o prospect, eu acho que é Cara, algo bom para o mercado, né? O problema é que pega, cara, sabe por quê? Porque a lei ela é feita para não ter misericórdia com quem faz errado. Então, assim, você pode até virar e falar, cara, mas 80% do mercado não vai se dar o trabalho de reclamar. Talvez 19% não vai se dar o trabalho de ir a fundo para entrar com o processo. Mas o cara que entrar com o processo, a multa é absurda. Então, assim, para quem acha, não, mas é isso aí, já vi que até mandaram aqui, foi o Simon que mandou nos comentários falando algumas coisas, o Google ele já tomou 2 multas lá na Europa. Então, a primeira multa que ele tomou, ela representa mais ou menos 95% de todo o valor de multas que já saíram do GDPR. Eles tomaram uma multa gigantesca, por quê? Porque eles tomaram a primeira multa menor, continuaram fazendo, receberam o aviso de advertência, continuaram praticando a mesma coisa, a segunda veio para doer. Então, hoje, para quem não sabe, o Google está se readaptando por completo. Hoje em dia, há 2 anos atrás, se você falasse assim, cara, eu quero integrar no Google, eu quero ir lá no G Suite, eu quero ter minha ferramenta integrada no Calendar, no Gmail ou coisa do tipo, você podia fazer. Hoje você tem que passar por um processo, você tem que pagar pelo menos $15 mil ano numa licença para garantir que você está em compliance com o Google, porque o Google tem que garantir esse compliance com o GDPR na Europa. Então, é esse o impacto que a gente tem no cara igual o Google. Se a gente acha que vai pegar no Brasil, a gente está com uma expectativa maravilhosa, porque dificilmente você pelo menos não vai tomar uma multa de um cara. E todo mundo sabe disso. Assim, a operação de vendas é difícil, porque você sempre tem alguém que fica incomodado com algo. Só que a gente vai ter que otimizar, não só para não fazer spam, mas para dar a melhor experiência possível. Eu acho que é o sentido da lei, assim, no final das contas. Exato. A gente entrevistou o Marcelo Delage, que é especialista, ele é CEO da Stellar Refits, e um ponto que ele falou é que, assim, existe um risco regulatório que é o quanto que as agências regulatórias vão pesar a mão. Como que elas vão pesar a mão para diferentes níveis de porte de empresa, né? Uma coisa é você pesar a mão no RD, que já tem, sei lá, quantos mil usuários, outra coisa é pesar a mão numa empresa menor que está fazendo outbound, está começando o seu processo agora. Então existe um receio sobre como que as agências reguladoras vão fazer. Por isso a importância de você já se adaptar desde agora. Beleza. Acho que o Vitor levantou a mão aí. Vitor, você quer falar alguma coisa? Foi de propósito ou foi sem querer? Mas cara, assim, a gente estava conversando um pouquinho no Happy Hour, né, cara? Eu estava te falando um pouco disso, porque eu ouço muita coisa boa, especialmente quando a gente fala de cultura dentro da Home em vendas. Escalaram absurdamente rápido, é um negócio que eu acho, assim, a gente vê o tanto que a gente fazer, a gente tem alguns clientes que tentam pegar, essa velocidade. E a gente vai vendo tanto de coisa que quebra ao longo do caminho, manter uma cultura foda. Mas a gente fala muito de experiência do colaborador hoje em dia, né? Acho que de uns 10 anos para cá mudou muito isso, né? Do colaborador ter uma experiência cada vez melhor dentro da empresa, assim. Eu vejo pouca gente ainda falando de experiência do comprador em vendas de verdade, sabe? Não otimizando para deixar funcionário feliz e para deixar gestor e diretoria felizes com os números que estão em mãos. A gente ficou conversando até um pouquinho sobre isso, inclusive o Rodrigo estava lá com a gente. Quer falar um pouquinho sobre isso, Camille? Sobre como vocês têm trabalhado? Eu queria voltar para essa questão de fundamentos da criação do time de alta performance. Vocês estão nesse processo de escala aí bem acelerado, né? Eu lembro que a OMI, de um dia para o outro, decidiu fazer inside sales. De um dia para o outro, tinham 100 vendedores. O que você acha aí que é o pilar fundamental, na sua opinião, Camille, para a construção de um time de alta performance, vocês que viveram isso de forma tão acelerada? Então, eu acho que vai muito de encontro a não ser de um dia para o outro, né? A gente acha que causa essa impressão de, nossa, a gente fez de um dia para o outro, porque realmente a gente começou a contratar em fevereiro do ano passado e
E em 1 ano e meio a gente já está com quase 100 pessoas. Mas antes de escalar o time de Inside, o time de Inside rodar em 2017, durante quase 8 meses, com uma célula, um protótipo rodando durante 8 meses só com 3 pessoas. Legal, eu não sabia disso. Então na época eu ainda era líder do time de franquia, e aí a gente pintou ali, né, 3 colaboradores, um que fazia o papel de executivo de vendas, o outro que fazia o papel de executivo de contas, que é quem se relaciona com o contador, e uma outra que fazia o papel de SDR. E aí essa célula ficou rodando durante quase 8 meses, enquanto a gente definia as métricas, definia a comissão, contratou uma consultoria. Eu falo que tem uma coisa que você não sabe o que você não sabe quando você vai escalar um time de venda, né? O que você tem que descobrir o que eu não sei, porque o que você sabe, você vai resolver. Mas e o que você não sabe, né? Então, a gente contratou um consultor que já tinha escalado um time de Inside Sales, meio que assim, me conta o que você errou, porque eu preciso errar coisa nova, né? Coisa que alguém já errou, eu não preciso errar de novo. Então, a gente deixou isso rodado durante 8 meses com métrica, com reunião, com Scrum, e com relatórios semanais da líder dessa célula, né? Essa célula tinha uma líder que reportava semanalmente os dados, as métricas. Então, a gente começou a escalar o time já sabendo qual seria a provável conversão que o vendedor teria, o aproveitamento que a gente teria de lead inbound, de lead outbound, de qual a média de ativações que um vendedor que fosse um pouco mais experiente faria e o menos experiente faria. Então, até que a gente errou pouco quando começou a escalar, porque a gente deixou isso maturar numa célula pequena durante muito tempo, né? A gente montou playbook antes de escalar, então a primeira versão do playbook ficou pronta em dezembro de 2017, as primeiras contratações foram só fevereiro de 2018. Tudo que a gente pensou no início já foi pensando em isso é escalável ou não é escalável. Então, por exemplo, quando a gente começou o Inside, a OMI estava com, acho que, 57 colaboradores, né? Hoje a gente está com 400 colaboradores na empresa. Então, quando a gente começou o Inside, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso acabar com a cultura da empresa. E se você dobra a empresa em 6 meses, a probabilidade de você acabar com a cultura original da empresa é muito grande. Então, a gente já pensou lá atrás em contratar uma plataforma que avaliasse fit cultural, lá atrás em contratar uma plataforma que avaliasse perfil comportamental, porque a gente sabia que no início, as primeiras contratações, elas eram as mais importantes para formar a cultura de um time de vendas de alta performance, né? Então, acho que esse foi o grande segredo do início, né? Tipo, pensar em escalar antes de escalar. O Roberto comentou que quando a HubSpot criou a divisão de vendas deles, eles fizeram a mesma coisa. Eles ficaram com um time pequeno, acertando, tentando chegar em produtividade, acertando pitch, acertando todos os detalhes da estrutura, até que aquilo estava muito bem azeitado, e aí o crescimento realmente fica muito mais fácil. É difícil isso, né? A gente ter a maturidade para fazer isso, a gente já quer crescer rápido, né? Mas esse crescimento prematuro tem uma série de problemas. Eu não sabia que vocês tinham feito essa célula antes do crescimento. Realmente, a impressão que tinha sido de um dia para o outro. Faz muito sentido. Eu acho que a gente também teve a vantagem, Dani, a gente já tinha uma operação que rodava muito bem, que já se pagava, que já estava... Porque a nossa capilaridade começou com canais, entendeu? Quando eu entrei na OMI em 2015, nós tínhamos 6 canais. Aí, em 2018, a gente já tinha em 2017, a gente já tinha mais de 80 canais. Esses canais, assim, a coisa já funcionava bem. Então, permitia que a gente pudesse se dar ao luxo de ficar rodando durante 8 meses um piloto. Para muitas pessoas que querem escalar, às vezes esse piloto ele é inviável, né? Então, por isso que a gente fala, tem que ter uma espinha dorsal, que é o modelo que rege a tua operação. E depois, quando você inclui uma outra, que a tua operação já esteja se pagando, que ela já esteja... que você já não seja mais, por exemplo...
você já tem um modelo de negócio escalável, você está colocando um outro e você pode ter tempo para pensar em estratégias que possam fazer aquele outro modelo escalar. Porque se você começa um modelo e quer testar isso por 8 meses, talvez isso não possa ser viável. No nosso caso foi. Então a gente pôde testar muita coisa durante 8 meses antes de botar o pé no acelerador e sair contratando 100 pessoas. Isso é muito foda, porque quando você fala até de aprender o que eu não sei, né? A gente fala muito em relação a isso, mercado de consultoria em geral, quando a gente vai explicar para alguns clientes, assim. Não tem como a gente escolher os melhores business models, as melhores soluções do mercado. A gente escolhe quem tem necessidade de vendas, né, aqui do nosso lado. E logicamente que a gente seleciona quem a gente acredita, porque o founder, ele quase sempre passa aí, quando ele vai escalar em vendas direto e não em canais como a Omni fez, ele passa aí os primeiros meses, o primeiro ano de operação, validando a ideia dele e tentando construir justamente esse playbook, só que de uma maneira não estruturada, né? Então, a beleza de você já ter a experiência na parte de franquia, já estar à frente da operação, entender bem do mercado, entender bem da solução, ter muito feedback de muito cliente, estar crescendo, é que você consegue ir validando o que funciona, o que não funciona, o que a galera valoriza, o que não valoriza. E muita gente abre empresa e acha que é assim, cara, eu tive uma ideia. E aí eu tive uma ideia, essa ideia vai sair do chão e vai acelerar e é curva de crescimento em J. E não, pera, a gente tem que entender primeiro se o seu posicionamento dentro do mercado, ele vai gerar tração, porque na hora que gerar tração, a gente pensa em acelerar. Então, assim, de vez em quando vem alguns leads, assim, que vão falar, pô, eu queria uma consultoria, mas eu não sei se eu estou no momento, talvez eu já esteja um pouco bem formado, porque eu tenho já cliente, eu já tenho uma galera aqui. A gente fala, mas você quer acelerar? Eu quero acelerar. Então, a gente vai te ensinar exatamente, a gente tem um trade-off aqui, a gente vai te ensinar a pegar os atalhos corretos do mercado. Então, ao invés de você errar naquilo que todo mundo erraria, você vai passar por alguns caminhos que pouca gente já conhece e você vai conseguir sair de 0 para 90 em um ano e meio e vai parecer justamente isso. A primeira vez que eu ouvi falar da Cameli, eu acho que eu não te contei isso aqui em BH, né, Cameli, quando a gente se conheceu, mas a primeira vez que eu ouvi falar de você foi descrita para mim como um furacão. Eu achei isso muito legal, porque eu falei assim, pô, eu tô vendo a homem crescendo muito e tal. Ouvi falar muito bem da Cameli. Aí, na época, me falaram assim, a Cameli é um furacão, ela é um absurdo, vende muito bem, ótima gestora. Eu acho que é justamente por essa lógica, assim, o furacão, ele começa de algum ponto, e ele vai ganhando velocidade ao longo do tempo. E, pô, é muito doido ter essa maturidade animal. Que isso, hein? Tá demais, Cameli. Melhor que ela ficou sem graça, né? Eu gostei da filosofia com o furacão. Isso é difícil, hein? Eu não sei se eu devo levar esse feedback do furacão como uma coisa positiva ou eu realmente sai atropelando tudo, né? Não, era positivo, era justamente pelo resultado. Eu tava conversando com o investidor teu, velho. Ele tava felizaço contigo. Quando o investidor tá feliz, tá tudo ótimo. Mas vamos lá, Vini. Cara, quais foram os outros fundamentos que você compartilhou com o pessoal lá em BH pra gente continuar com a discussão? Então, uma das coisas que a gente começou a falar é que justamente o segredo do mercado hoje em vendas B2B para o futuro, para os próximos 5, 10 anos, é da gente começar a entender um pouquinho, acho que até do que a Cameli já está puxando, que é de eu preciso tomar decisões com mais sabedoria e com pelo menos uma noção empírica, uma base empírica mais consolidada. Ter dado é relevante para eu saber o que eu vou fazer. O que eu estava falando muito durante o evento aqui em BH, durante o Hustlers X, era justamente sobre isso. No final das contas, a gente sempre pediu visibilidade. E quando você começa a ter um time cada vez maior, então, a gente do nosso lado, a gente não está igual a Cameli, a gente está com 20 pessoas só agora, então ainda é praticamente 1/5 do tamanho, mas a gente já tem muito essa dor também. Quando você está com 6 pessoas, você já começa a ter essa dor, porque fica difícil de acompanhar 6 pessoas no dia a dia. Até umas 3, você senta numa mesa de 4 pessoas, você vê se está todo mundo ligando, você vê se está todo mundo falando alguma coisa, você vê se tem alguém que está um pouco para baixo em algum momento, se saiu de uma call e saiu meio abalado, você consegue ir trabalhando e gerindo. Mas ao longo do caminho, quando você começa a escalar, isso se torna impossível. E quando a gente olha para o mercado B2C, então, um exemplo bobo, você vai comprar lá na Amazon. A Amazon é toda otimizada para a melhor jornada de compra possível.
E aí os caras sabem quanto tempo que você fica na página, por onde que seu mouse passa, onde que você clica, o que que você viu, quanto tempo que você viu cada coisa que você viu, se você entrou num produto, se você trocou tipo, o tipo de produto que você estava vendo. Então, é coisa demais que os caras vão analisar para entender qual que é a tendência de fechamento. Então, quem que vai tender a realmente fechar? Quem vai tender a comprar? E a gente não mensura isso em vendas B2B. A gente faz isso muito pouco. A gente começa a tentar entender qual que é o nosso público-alvo, qual que é o nosso ideal customer profile, o perfil de cliente ideal. A gente começa a tentar entender na outra ponta. Mas imagina se a Amazon falasse assim, então, todo mundo que tem renda entre 2 a 3 mil reais pode comprar esse tênis. É quase impossível dela chegar em todo mundo assim. Então, ela tipo, vai entender, dentro do seu engajamento com a página do tênis dentro da Amazon, se você é um desses caras ou não. Em vendas B2B, você não sabe se o seu melhor vendedor está rodando um processo diferente do seu pior. E quando você sabe que um é pior e o outro é melhor, que geralmente é o que o gestor ele tem na mão, ele realmente sabe, o que você faz é, você manda ele conversar, o pior vendedor conversar com o melhor ou vice-versa, para ver se eles conseguem chegar ali em consenso. E o pior vendedor aprende o quê? Discurso e técnica. Mas você não sabe se ele faz o mesmo número de follow-ups, você não sabe se ele tem o mesmo conhecimento do seu mercado, você não sabe se ele está tentando prospectar mais gente, está com volume muito alto, está deixando passar tipo, algumas coisas, ele perde o time. Você não sabe nada. Então você não entende da jornada dele. É como se você soubesse, basicamente, igual a Amazon tipo, tem lá no site dela, é como se você soubesse se o cara veio do Facebook ou do Google. E depois disso, eu não sei quase nada. Eu só sei se a página converte ou não, se o produto vende ou não. E não é isso que a gente tem que fazer. Com gestão, a gente tem que tipo, entrar um pouco mais a fundo. O problema é que para ganhar esse dado, eu tenho que ganhar o time de vendas. O time de vendas tem que compartilhar esse dado comigo, que é algo que a gente não tem hoje. Então, para mim, 5, 10 anos, o nosso desafio em vendas agora, nesses próximos 5, 10 anos, é garantir que a gente tenha times de vendas que enxergam a tecnologia muito mais como uma aliada e muito menos como um meio deles não receberem um feedback negativo interno. Porque, no fim das contas, é tudo que tecnologia é, tudo que o CRM é. Na hora que você olha para o CRM de vendas, ele está desatualizado, você vai lá e briga com o seu vendedor. Mas se ele bate meta, não acontece quase nada. Ele só tem que atualizar depois que ele bateu meta. Agora, se você para e olha para o seu vendedor, o CRM dele está maravilhoso, organizadinho, com tudo em dia, você está entendendo o processo dele, tentando ajudar ele, e ele não bate meta no mês, a chance dele ser demitido existe. Então, a gente está otimizando hoje o mercado para todo mundo ficar cada vez mais tenso e te entregar cada vez menos informação. E se você tem cada vez menos informação, você entende menos o que funciona e o que não funciona. E isso, para mim, é um absurdo, cara. Porque a Gong, por exemplo, lançou agora um artigo. Os caras são super data-driven, baseado em dados, etc. Eles lançaram um artigo falando. Todo mundo que fecha, tipo, o maior indicador de tipo, fechamento é justamente engajamento prévio. Se ele responde o vendedor ou não, se ele responde rápido, se o vendedor tem que começar a fazer muito follow-up. E ninguém está mensurando isso no mercado, nem a própria Gong. Os caras estão tentando mensurar isso em algum nível com base em alguns dados que eles têm. Mas eles conseguiram pegar tipo, de um compilado tipo, gambiarrado como que isso acontecia. Mas o software dos caras não é feito para isso. Por quê? Porque todo mundo olha e fala, cara, eu dependo do CRM e ninguém gosta. Então, para mim, esse é um dos fundamentos que a gente tem que ter. É garantir que a gente vai ganhar o time de vendas. Não é à toa que, tipo, do nosso lado, assim, a gente fala muito de power to salespeople. Eu acho que, culturalmente, então é uma pegada tipo, muito forte que a gente vê tipo, de vários gestores hoje no Brasil, de ter um time que tem uma cultura muito bem estabelecida, etc. A gente sabe que a gente precisa de mais gente assim, ganhando o time de vendas para garantir que vai ganhar como gestor também. Né? E é isso. Toda vez que o Bounds fala, eu falo uns 10 minutos e depois a gente grava. Não, mas eu acho que os próximos movimentos de tecnologia, pelo menos eu tenho visto de novidade, né? Acho que a gente estava até discutindo isso aí em BH. O que tem de novo, né, no mundo de vendas, né? E eu acho que as únicas coisas genuinamente novas que a gente está vendo aí, acho que são o uso de tecnologia de inteligência artificial para ajudar o vendedor a performar melhor, né? Timing de entrar em contato, canal para entrar em contato, sugestão de qual link está mais quente. Eu acho que a tecnologia acho que os próximos movimentos da tecnologia vêm com essa tendência de tentar possibilitar que o vendedor ganhe performance por meio de mais inteligência, né? Mas isso ainda, eu sei que vocês estão investindo nisso
na tecnologia de vocês, a gente vê alguns movimentos, mas eu ainda não vi funcionando isso em times, eu ainda não estou vendo isso realmente acontecer. Você acha que nos próximos meses, anos, a gente vai conseguir ver isso efetivamente funcionando? Cara, se tudo continuar constante, sim. Predictable Revenue é um livro de 2011. Ele bateu no Brasil de verdade no final de 2015. A gente via, assim, aqui na Outbound, a gente começou em 2014, 2015, por aí. Quando a gente começou como consultoria de Outbound, ninguém falava de Outbound, era tudo mato no Brasil praticamente. E nessa época, o Outbound estruturado, etc., ele era, tipo, basicamente deixado de lado porque a gente tinha um movimento gigante falando que o inbound era o futuro. O inbound veio, ele ficou, mas ele não matou o outbound em momento algum. A gente continua tendo a tendência de, tipo, rodar processos de acordo com o modelo da operação. Mas demorou muito mais, né? Oi? Principalmente para tickets altos, né? Principalmente. Acho que nesses casos aí mesmo que o inbound quase nem veio para ficar, né? Ele veio para agregar em algum nível, né? Mas o outbound continuou sendo protagonista claro dessas operações. Então, particularmente o que eu vejo mercado gringo tem um movimento absurdo disso. A gente vê o pessoal da Inside Sales, que já é uma empresa muito bem estabelecida, está há muitos anos no mercado, vendendo só ticket alto também, como a Camille falou. Então, os caras são um absurdo, focados no mercado que tinha muita necessidade. Mas a gente viu de lá para cá, surgiu uma galera que está preocupada com o restante do mercado. Então, Outreach e Salesloft são as duas ferramentas de Sales Engagement hoje dos Estados Unidos. Viraram as maiores parceiras dentro lá do Exchange da Salesforce. Salesforce agora está indo brigar com eles com o Einstein High Velocity Cloud, que é a versão deles de Sales Engagement. Mas a Outreach esse ano levantou 114 milhões de dólares, se eu não me engano. Virou o primeiro unicórnio desse mercado. Então, assim, é normal que a gente ainda esteja alguns passos atrás. O Brasil, cada vez mais ele diminui esse gap. A gente consegue chegar no que o mercado gringo faz em menos anos, em menos tempo. Ainda assim, a gente vê que a gente está indo no nível de adoção. Então, a gente considera que, por exemplo, o nosso mercado, quase todo mundo que é cliente aqui Rive hoje, é basicamente um early adopter de sales. Então, tipo, o cara, ele está chegando antes de todo mundo e está bebendo um pouco de água limpa, vendo o que funciona e o que não funciona. Mas a gente ainda, tipo, tem uma tendência aí pelo atalho. Então, vamos mandar muito e-mail. Vamos começar a utilizar a ligação e virar um telemarketing powerhouse. E, geralmente, tipo, isso não funciona, mesmo fora daqui. Só que agora a gente tem uma lei proibindo. Então, assim, se você fizer, vai dar errado. E se der errado, você vai doer no seu bolso. Você vai ter que reformular do zero. Então, provavelmente isso vai acelerar ainda mais essa adoção. A gente tem expectativa aí de que em um ano e meio a gente veja isso ter um boom no mercado. E tomara que essas ferramentas gringas de AI comecem a pegar no português, né? Porque o Gong, por exemplo, que é uma que eu citei, só funciona bem em inglês. Vale até a pena, Vinícius, explicar o que é o Gong, né? Que tem gente que não conhece como é que funciona a ferramenta dos caras. Cara, basicamente, a gente está aqui no Zoom. Eles vão integrar no Zoom. Então, enquanto o vendedor está fazendo a ligação, ele está rodando aqui por trás, ele vai transcrever tudo que foi falado e ele faz uma análise via inteligência artificial, machine learning, o que for, então todos esses paranários técnicos. Mas o que eles usam é, em especial, uma inteligência artificial própria, um algoritmo próprio, para separar a call em diferentes cenários e entender quando que tem uma pergunta do vendedor, quando que tem uma pergunta do lead, se as perguntas estão acontecendo rápido, está parecendo um ping-pong, ou se tipo, o lead fala mais, o vendedor fala menos, ou que tipo de pergunta que está sendo feita, é uma pergunta para gerar rapport, para conectar, uma pergunta feita para fechamento. Então, ele vai fazendo toda essa categorização. E aí ele entrega para gestores, então, por exemplo, a Camille pode parar e analisar os 90 vendedores dela e falar assim, qual que é a diferença entre eles? Como que eles se comportam diferente nessa call? Porque tem um gráficozinho bonitinho com as cores, com as coisas. Então, ela vai ter uma visibilidade absurda sobre o que o vendedor faz durante o momento que ele está ali no Zoom com o lead. Então, eles têm uma maneira de te ajudar a treinar seu time, a corrigir erros dentro do discurso do teu time, dentro das técnicas de vendas do teu time. Só que funciona muito bem em inglês. Então, se você converte hoje lá para comprar da Gong, os caras vão falar, cara, português a gente nem faz hoje. É basicamente isso, infelizmente. A própria tecnologia para transmutação de áudio para o português é difícil gramaticalmente, sintaticamente. Então, é algo de novo que a gente espera ver daqui a uns 5 anos no Brasil, mas eu não conheço ninguém que deu um pontapé inicial nessa frente, que está fazendo algo que é relevante como tecnologia. Tem a galera do Costello, que é muito foda, que também tá fora.
que o que eles fazem é tentar trazer o Gong para o real time. Ao invés de você esperar a ligação terminar e fazer uma análise dela, o Costello tenta avisar para o vendedor durante a Traz ligação insights durante a as ligação, né? perguntas que ele poderia fazer, ou insights que ele pode tirar do que está acontecendo. Mas, de novo, em inglês. O problema, e aí o que é engraçado, é que todo mundo só está fazendo isso durante o momento que eu estou de frente a frente com o meu lead. E quando você olha para o mercado, todo mundo tem dificuldade de ficar frente a frente com o lead que realmente quer comprar, né? Então a gente volta ainda a tentar resolver um problema que está um pouco à frente daquilo que a gente deveria estar resolvendo. A gente precisa conectar com essa galera, a gente precisa chegar até eles. Mas beleza. Acho que a gente falou um pouco sobre tecnologia. Nos dias anteriores também, na quarta-feira, a gente falou com o Roberto Viana trouxe um pouquinho, que ele apresentou aí no Hustlers X, falando um pouco sobre automação, sobre processo. Eu acho que a gente já tem falado nos últimos tempos bastante sobre o papel dos processos, da tecnologia, para a gente construir times de alta performance. Deixa eu tentar explorar um pouquinho a Camélia aqui, que eu acho que ela tem um forte dela lado mais humano, e ela tem que sair às 3 horas. Eu queria saber, do lado mais humano, Camélia, o que você acha que é fundamental, que as pessoas não têm trabalhado da forma que deveriam, dando a importância adequada, a parte comportamental, na construção de um time de alta performance? Então, acho que uma coisa que é engraçada, né, você citar essa coisa, um lado mais humano, né, porque eu assisti a palestra do Roberge no teu último evento, e é engraçado ver um engenheiro, que é um cara focado em dados e planejamento, falar: você, diretor comercial, deveria ser o coach da sua equipe. É engraçado ouvir isso de um cara que é engenheiro e focado em dados, né? Porque, naturalmente, as pessoas focadas em dados, às vezes, negligenciam o lado people, e assim como as pessoas de people negligenciam os dados. Eu acho que a grande sacada é você descobrir a sua sombra e complementar aquela sua sombra com outro profissional, né? Steve Jobs já falava isso, né? Que você não tem que ficar focando no que você não é bom. Você tem que delegar o que você não é bom para alguém que seja melhor que você. Então, eu acho que eu vou muito nessa linha. Eu acho que os gestores, de uma forma geral, acabam negligenciando um pouco a questão do coaching técnico, né? Eu vejo muita gente chamar one-on-one, fala assim: a gente faz one-on-one toda semana com o colaborador e tal. E o que é o one-on-one? A gente chama para uma sala e bate um papo. Quase que assim, sabe? Já que eu tenho que ser humano, eu vou chamar a pessoa numa sala e vou falar assim: e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Posso te ajudar em alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então tá bom, vai trabalhar, né? Eu já fiz mais de 600 entrevistas até agora. Entrevistei muita gente. E quando você fala de one-on-one, o que as pessoas fazem é isso. É um momento individual com o colaborador para saber se ele está bem, né? E aqui a gente substituiu isso por um momento de um coaching técnico. Então, esse para um que a gente faz, ele ouvir uma ligação juntos, assistir uma apresentação juntos, né, assistir uma reunião, a gente grava nas reuniões, então assim, o líder, o team leader, ele tem esse papel realmente de coaching técnico, então ele assiste junto com o colaborador e ele tem uma planilha que ele vai colocando a pontuação do colaborador conforme vai fazendo coaching, então de 0 a 10 que nota você dá, por exemplo, para o teu gatilho de autoridade, que nota você dá para o teu spin, que nota você dá para rapport, ele vai se autoavaliando, porque a gente contrata pessoas que têm muito autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, a gente não contrata. E aí são 3 pontos que a gente foca muito na contratação para que isso dê certo. A pessoa tem autoconhecimento, ela recebe bem feedback e tem coachability. Então, esse combo, né, faz com que qualquer coaching técnico funcione, porque essa pessoa sabe dar notas coerentes para ela mesma. Quando ela recebe feedback, ela aceita muito bem. E a partir desse coaching, são criados planos de ação. A gente sempre foca no máximo 3 pontos de melhoria. Mais do que isso, a pessoa não consegue melhorar. E aí, na próxima rodada, na próxima semana, a gente avalia aqueles 3 pontos. Aqueles 3 pontos melhoraram. Se a pessoa tem outros pontos para melhorar, isso não acaba nunca. Eu acho que é isso que às vezes falta nessa coisa de ser humana. Não é só efeito placebo de um bate-papo numa salinha de coaching, sabe? As pessoas
Eles têm um preconceito com o coach, como se o coach fosse só aquela pessoa que olha a roda da vida, né? Ai, será que essa pessoa está equilibrada, né? Pulseirinha do equilíbrio, água de coco no café e por aí vai. Coach Não quântico, né? Programação neurolinguística, e o coach é aquela pessoa que vive num fantástico mundo de Bob, achando que a vida vai ser equilibrada sempre. Não é isso, né? Quando você pega o profissional coach em vendas, coach é isso, é gerar autoconhecimento no colaborador, porque ele só melhora se ele reconhece que ele está indo mal naquilo. Você dá um feedback. Uma vez eu entrevistei um candidato, ele estava 3 meses na empresa, e ele falou assim, eu falei, por que você não quer sair de lá? Você só está lá há 3 meses. Ah, porque eu não aceito o feedback que o meu líder me dá. Eu falei, tá, mas me dá um exemplo de um feedback que você já recebeu que você não aceita. Ah, porque essa pessoa estava na ligação e ele falou que eu não posso chamar o cliente pelo apelido. Eu não concordo. Aí eu falei, tá, mas ele te falou por quê? Ele falou, não, ele só falou que eu não posso. Eu falei, tá, muito provavelmente o seu líder deve ser uma pessoa dominante. E uma pessoa dominante não gosta de ser chamada pelo apelido. Mas se você estiver falando com um cliente que é influenciador, ele vai gostar de ser chamado pelo apelido. Só que para isso você precisa conhecer de perfil comportamental. Você conhece o DISC? Ele falou, não. Seu líder conhece? Ele, não. Eu falei, então por isso talvez você não tenha aceitado o feedback, porque o feedback ele faz sentido, só que está sem embasamento técnico. E é isso que o líder faz, né, aqui. Ele dá um coaching técnico de vendas com embasamento de técnicas de vendas. Ele não vai falar, você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Ele é bem treinado para o que ele tem que fazer, e se ele não faz, ele reconhece que não fez. Então, eu acho que é essa pegada assim, do desenvolvimento da área de people, que as pessoas confundem e acham que é só bater um papo informal e fingir que está interessado na vida do colaborador. Não é isso. Confunde o lado humano da gestão com RH puro, né, por natureza, e esquece que tem a parte técnica que é humano pra caramba. É entendimento absurdamente técnico. Pô. E o playbook, você mencionou o Roberge, né? O playbook do Roberge para isso, né? Quem não leu ainda, o Sales Acceleration Formula, é sensacional. Ele chama isso de Metrics Driven Sales Coaching, né? É um exercício de entender as métricas e, primeiro, a dinâmica que ele explica é que a própria pessoa analisa as próprias métricas, aprenda com o tempo a entender as suas próprias métricas para saber onde está errado, saber onde buscar ajuda. Então, eu acho que é fundamental e é um playbook que tem se espalhado bastante aí, pelo menos mas é uma coisa que não é natural, Dani. E é isso que muitos gestores não percebem. Porque isso não é natural do perfil do vendedor. O vendedor mesmo, sabe aquele vendedorzão que você conhece, que é aquela pessoa extrovertida, vendedor tradicional, comunicativa? Esse perfil natural, que é o que você mais encontra nos vendedores, né? Aqui 90% do meu time é esse perfil, é o que a gente chama de executor comunicador, né? Então, é um excelente comunicador e é um excelente executor, mas não tem perfil de planejamento e análise. Então, se o gestor não sentar no início do mês, não mostrar as métricas de conversão de funil para aquele vendedor, falar, olha, você está convertendo de diagnóstico para demonstração 40%. Do que você faz demonstração, você está convertendo 30%. A sua meta são X ativações, X vendas. Fazendo uma conta de baixo para cima, quantos diagnósticos você tem que fazer por dia? Quantas demonstrações você tem que fazer por dia? Então, assim, o vendedor... Eu tive, para não mentir, eu tive um vendedor que era executor, comunicador, planejador do perfil, Solid. E ele era o único cara que sentava no início do mês sem precisar de ajuda de ninguém, de líder nenhum. E ele pegava as conversões do mês anterior, jogava no funil dele, jogava a meta dele de baixo para cima e falava, cara, não vou conseguir bater porque eu não tenho dia útil para o número de atividades que eu preciso com essas conversões que eu tenho. Então, das duas, uma. Ou eu melhoro minhas conversões, ou eu não vou bater minha meta. É raríssimo. É raro. E quando você pega um vendedor, planejador analítico, ele começa a ter problema e falar, quero ir para Ops. Fala assim, eu acho que eu não quero prospectar, não. Eu quero ir para a área de Ops. Então, é difícil, né, linkar esses perfis. Eu acho que é difícil achar vendedor e também é difícil achar gestor de venda, né? Também, muitas vezes... É porque geralmente o melhor vendedor é o cara que sobe, né? É o cara que sobe. Você sobe o cara que é executor, comunicador e o cara, tipo, exatamente não quer nada disso. Mas sabe o que acontece? É o que eu falo sobre o gestor saber as suas sombras e contratar pessoas que fazem melhor do que ele, o que ele não faz bem ou o que ele demoraria mais para fazer.
Então, por exemplo, eu sou uma pessoa executora comunicadora. Se você colocar a Cameli numa apresentação de resultados e um planejador analítico numa apresentação de resultados, quem você acha que energiza mais a plateia? Você garantiu. Quem você acha que motiva mais a plateia? O analítico? Com certeza não. Com certeza não. Ele é antissocial até. Ele prefere ficar no Excel, no computador, do que falar com pessoas. Então, ele não é alguém que engaja o público e vai falar pra galera, bora bater meta. Ele não quer nem subir no palco. E o diretor de vendas tem que subir no palco, não tem jeito. Só que se eu sou mais executora comunicadora, o que eu tenho que ter no meu como braço direito? Planejador analítico, maravilhoso. Eu Sales Ops urgente. Eu tive Sales Ops com 14 colaboradores. Eu já tinha o Sales Ops. Porque eu precisava de alguém que ficasse chafurdando em dados, gerando dados e consumindo dados para me gerar os insights que eu precisava. Se o gestor não reconhece que ele não é a melhor pessoa para fazer aquilo, ele fica tentando fazer as duas coisas e não faz nenhuma das duas coisas bem, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu foco muito em estratégia e foco mais em people, sim. Só que eu tenho uma Sales Ops a tiracolo que tá meu braço direito aqui, né? Que é a Camila. O melhor dos dois mundos, né? Hã? O melhor dos dois mundos, né? Exatamente, porque eu foco nas pessoas, né? Eu foco em coaching técnico, eu foco em coach group, eu foco em playbook, eu foco em treinar, desenvolver, porque além de diretor comercial, eu sou professor e trainer. Então, assim, eu faço muito esse papel do treinamento, do desenvolvimento das pessoas, só que eu tenho meus rituais com a Camila, né? Eu sento com a Camila toda semana, eu sento com a Camila, eu tenho contato com a Camila todo dia, a gente troca o WhatsApp o dia inteiro e ela vai me passando dados e me gerando insights. Análise de ramp-up é feita pela Camila, eu só tomo a decisão do que vai ser feito com a pessoa, né? Então, assim, você precisa de dados para gerar esse material, esse recurso para tomada de decisão. Agora, o gestor e o diretor comercial, principalmente, que acha que vai ficar chafurdando em número, ao invés de olhar para as pessoas que tem na equipe dele, vai ter um problema já já. Com certeza. Não, isso daí eu acho que é um dos maiores desafios que a gente vê, tipo, a galera passando, e é muito legal de ver, tipo, até porque você conseguiu dar, tipo, um ritmo muito absurdo, Cameli. Então, quando a gente fala, o nosso coaching técnico, ele vai, tipo, focar também na parte técnica, no metrics driven bonitinho, só que a gente tem uma camada anterior que a gente tenta trazer, tipo, qual que é o principal obstáculo para a pessoa performar bem. Então, a gente julga se ela tem conhecimento do processo que ela está rodando e se ela está conseguindo rodar ele ou não, se ela tem conhecimento do discurso e do nosso contexto, se ela, tipo, tem técnica bem desenvolvida o suficiente para rodar, tipo, tudo. Então, rapport, fechamento de portas, spin, que é, tipo, muito na linha do tecnicão de fundamento de vendas. E, por último, a gente julga se ela está com o mindset correto. Por várias vezes, a pessoa, ela, tipo, já dominou técnica e discurso, ela está seguindo o processo, mas o mindset dela está lá embaixo. Então, é a hora, tipo, do gestor que comunica bem, trazer, tipo, a parte de pessoas mesmo e colocar para cima todo mundo. O engraçado a gente foi criando ritos como empresa, tipo, ao longo do caminho, que tentam facilitar a vida dos gestores, porque como a gente, tipo, acaba consumindo vendas, a gente vai vendo, tipo, tudo que está acontecendo, todo mundo gosta um pouquinho, por mais que seja um executor comunicador, a gente coloca na cara dele todos os dias se ele está, tipo, dentro do burn dele. Então, tipo assim, eu fiz o número de reuniões necessárias até aqui no mês, eu fiz o número de envios de proposta necessários para eu bater meta até aqui no mês, eu preciso aumentar, eu estou acima, eu estou abaixo. Então, a gente foi trazendo, tipo, mecanismos que simplificam a vida do gestor. Então, ao invés do gestor parar, ir para os seus ops, levanta atrás, vai, faz, etc. A gente vai criando um mecanismo que está na mão do vendedor e do SDR. E aí, na hora que você entra nesse coaching semanal, você puxa os dados, você, tipo, compila, o próprio vendedor já fez uma autoanálise ali, então ele vem com o autoconhecimento dele, toma uma decisão. Pô, é legal ter uma validação tua de tudo que a gente está fazendo, fico feliz. É isso que aqui a gente chama de reunião invertida, né? A gente ensina o vendedor a fazer seu próprio planejamento, análise e planejamento. Na verdade, a análise vem do Dash, né? Já está pronto, então ele sabe as conversões dele, ele só precisa pegar a meta que ele recebeu e fazer a conta do funil de baixo para cima. Então, quando ele senta com o gestor, é uma reunião invertida. O gestor não passa nada para ele. É ele que senta com o gestor para falar, olha, temos um problema. Com as minhas conversões, eu não vou bater a meta porque tem 20 dias úteis no mês e eu teria que fazer X diagnósticos e não cabe na minha agenda fazer essa quantidade de diagnósticos. Das duas, uma. Ou eu vou ter que calibrar a meta de alguma forma com você aqui, a gente negocia. Ou se for inegociável,
eu preciso de ajuda para melhorar minhas conversões, porque a minha conversão não me permite bater essa meta. Então, ele já sabe que não vai bater a meta antes mesmo do mês começar. Quer dizer, dia 2 ele já tem que saber, né? Com certeza. Não, isso é legal porque a gente tem alguns clientes que têm aí, por exemplo, 20 dias de ciclo. Eles passam pela dificuldade que é, chega no dia 10 do mês, eles olham para o pipeline e falam assim, caramba, eu não tenho volume para bater meta. Então, o gestor olha... né? Não me preparei no mês passado, tive 10 dias esse mês e não consegui queimar isso daqui que eu tinha, então eu ainda tenho que, tipo, compensar. Aí, na hora que ele fala que tem que compensar, se ele converte, vamos supor aí uns 20%, número bobo, só para a gente fazer a conta de padaria, ele converte uns 20% de tudo que ele coloca para dentro, ele tem que gerar mais 20 clientes, ele teria que falar com 100 caras. Só que ele já está na data limite, uns caras que ele vai colocar já caem para o mês que vem. Aí, ao invés de ele falar com 100, ele tem que falar com 150. Aí passa mais uma semana, ele não tem, ele já tem que falar com 200. Então aí começa a bater o desespero, todo mundo vira tipo aquela bagunça, a atividade começa a ficar em atraso, a gente esquece de falar com o cara que ia converter, aí acabou. Geralmente é isso, vira tipo bola de neve. Então a gente é incrível como é proporcionalmente inverso, né? Aquele vendedor, executor comunicador, normalmente é o que tem performance alta, porém questionável, porque ela nunca é linear, ela é sempre assim, muito de repente pouco, muito de repente pouco, e é sempre um CRM zoado, e aí o planejador analítico é aquele cara que tá o CRM brilhando, mas também não bate a meta, né? Aí 70%, 60%, aí otimiza um mês, vai para 80% e nunca passa. Só que o planejador analítico ele tem mais chance de ser previsível. Ele é o que às vezes tem mais dificuldade de bater a meta no início, mas quando ele chega, ele consegue, ele fica muito previsível. Se ele bate 13, ele vai estar sempre ali, 13, 15, 12, 13, 15, 12, 13, 15, 12. E o vendedor executor comunicador, né, com o dominante influente, ele fica naquela, bate 40, daqui a pouco ele bate 15, daqui a pouco ele bate 30, daqui a pouco ele bate 10. Fala assim, gente... Ele bate a meta do trimestre no mês e nos outros 2 meses ele quase zera, né? Tipo, parece aluno que foi bem na prova. Não planeja nada, não organiza nada. Mas aí é o que eu falo, né? Assim, quando a gente fala de CRM, eu fico tentando colocar na cabeça dos gestores, porque eu tenho gestores aqui que são planejadores analíticos, os coordenadores. Eu falo, cara, vendedor, influenciador, o vendedor comunicador, e eu sou, então eu sei dos meus gaps, eu cuido para não ter esses gaps, porque assim, o Marcelo vivia falando assim, nossa, você é muito chata, você é muito organizadinha, tudo é invite na agenda, se não tiver invite na agenda, você não participa da reunião, né? Eu falo, cara, eu não sou organizada, por isso eu sou organizada. Eu sou desfocada, por isso eu sou focada. Então, quando você começa a descobrir os seus gaps, você começa a melhorar. Por que o vendedor é todo enrolado no CRM? Porque por ser comunicador, ele tem a tendência a não terminar o que ele começa. Então, ele tá aqui dando parecer. Daqui a pouco um colega fala assim, cara, como é que foi aquele JAG que você fez? Aí ele larga aqui e fala, porra, cara, o JAG foi foda. Desculpa a expressão, foi foda. Foi difícil pra caramba, não sei o quê. Aí quando ele volta, ele fala, o que eu tava fazendo mesmo? Aí daqui a pouco o gestor fala, cara, vamos pra aquela reunião? Ah, vamos, levantou. Quando ele voltou, já nem lembra mais que tem parecido pra dar. Então, assim, o comunicador, ele parece que tem déficit de atenção, cara. Eu sou, então eu sei. A gente começa 1000 coisas nada. Então, por isso eu me policio, por exemplo, quando eu tô fazendo um negócio, alguém fala, cara, você pode? Eu falo, cara, posso só terminar isso aqui que eu tô fazendo? E assim que eu terminar, a gente vai? Porque eu sei que se eu parar, eu não vou lembrar do que eu tava fazendo. Só que isso é uma coisa que o vendedor, talvez por falta de conhecimento, tá? De perfil comportamental, de entender que é natural do perfil dele ser assim, ele não consegue enxergar isso como uma sombra. Ele não consegue enxergar isso como um gap. E aí ele não para pensar que ele precisaria tratar esse gap e melhorar esse ponto, entendeu? Acho que a gente precisaria conscientizar mais os nossos vendedores de, cara, esse é teu perfil e tá tudo bem. Mas cuidado com foco e organização, porque é a tua sombra. Eu concordo plenamente. A gente precisa liberar a Camille, que ela falou que tem um compromisso às 3, já são 3 e 4. A gente continua essa discussão semana que vem em São Paulo. A Camille vai participar de um painel junto com o Diego Gomes, da Rock, com o João, da Necta, sobre construção de time, escala de time. Acho que tem muita coisa que a gente vai abordar lá também, os insights ainda do João e do Diego. Que você colocou também nesse painel, se for transmitir ao vivo, não vai ter banda suficiente para transmitir, não, parceiro. E a gente vai falar sobre vários outros aspectos de construção de time lá, engajamento, senso de propriedade, meta. Responder aqui, desculpa para não deixar
Resposta. Tem certeza. Jefferson? Não tô conseguindo ler o nome da pessoa. É Jefferson? Você recebeu uma pergunta aí? Jefferson, isso. Jefferson, olha só. Me manda um direct no Insta, porque hoje em dia eu respondo mais o Insta até do que... Primeiro, LinkedIn tem 2.000 pessoas me esperando para adicionar. Manda um e-mail para a Cameli que ela responde rápido. Manda um direct no Insta, é Cameli Rabelo, que eu te mando a planilha. Boa. Cameli, obrigado. A gente continua esse papo semana que vem. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas especificamente para a Cameli, eu prometo que eu faço chegar até ela. E não sendo por e-mail, ela responde. E obrigado, viu, Cameli? Obrigada a você. Semana que vem a gente continua essa discussão. Beijo grande e até quinta-feira. Até quinta-feira. Valeu. Valeu, querido. Bom te ver. Tchau, tchau. Até semana que vem. Pessoal, antes da gente se despedir aqui, eu queria ver se vocês tinham dúvidas sobre os temas que a gente falou. Estamos aqui ainda com o Vinícius e com o Arthur. Temos aí quase 60 pessoas. Dúvidas sobre construção de time, sobre produtividade, sobre algum tema que a gente falou, LGPD. Fiquem super à vontade. A ideia desse formato é que vocês participem. Boa tarde. Mark Roberto. Vou escrever aqui com... Já escrevi, tá de boa. A Júlia já escreveu. Ou foi você? Você tá com o negócio da Júlia? Eu tô no nome errado, velho. Eu toda vez entro numa conta. Tô aqui respondendo. Eu jurava que era a Júlia respondendo aí para ajudar vocês. Foi eu, troquei. Agora tá certo. Sales Acceleration Formula. Galera, enquanto vocês tiverem dúvidas, podem ir falando. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. A gente passou a semana inteira discutindo alguns dos temas que a gente vai discutir semana que vem em São Paulo. De novo, segundo ano que a gente organiza esse evento em São Paulo. Estamos reunindo todo o ecossistema, oportunidade da gente conhecer outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que a gente, operações que estão muito azeitadas, mais maduras que as nossas, poder trocar. Vão ser 2 dias de imersão, mas não para por aí. A gente tem certeza que 2 dias é pouco para fazer essas discussões. Então, tudo que a gente discutir no evento, nas 6 semanas seguintes, a gente vai estar num modelo, num formato muito parecido com isso aqui, discutindo, ajudando vocês a instrumentalizar, fazendo um plantão de dúvida para que vocês possam colocar tudo isso em prática, tá? Então, fica o convite aí. Quem já está confirmado, ótimo. Quem não, me manda um e-mail, vamos carregar o time. Vamos fazer que nem o Vinícius e o Arthur, que estão levando 20 pessoas do time? 20 pessoas. Estão levando 20 pessoas. E a gente continua essa discussão semana que vem em São Paulo. O Thiago perguntou qual que é o Insta da Cameli. Tem uma pergunta do Dantas aqui, perguntando se o Riff vai ter alguma mudança na plataforma para auxiliar com LGPD. Cara, a gente já tem uma mudança que começou no início do ano, que a gente está melhorando alguns pontos dela ainda, que é tipo na parte de geração de lead, que a gente sabe que algumas pessoas ainda precisam. O problema de geração de lead é o seguinte: quando você gera lista, você precisa saber de onde vem dados. Se você, como comprador, usa um fornecedor que usa uma lista que pegou um dado de uma maneira que não é adequada, você também vai poder ser multado ao longo do LGPD. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer já algo que está dentro do LGPD e do GDPR, então está ready para eles, que traz o histórico com o URL que a gente encontrou, tipo aquele contato. Logicamente que gerar a lista vai ficar um pouquinho mais complicado, até porque toda vez que você tem uma ferramenta de geração de lista, então, vamos supor aí que eu sou um cara tipo, de fora, um gringo, Apollo. A galera do Apollo, se tiver tipo, um cliente no Brasil que teve um atendimento péssimo com aquele lead, o lead pode virar e falar assim: como você conseguiu meu contato? Ele tem direito a saber a origem. E aí essa empresa tem que falar: eu consegui com o Apollo. Ele pode pedir, o lead pode falar assim: eu quero que o Apollo delete todos os meus dados, eu não quero que passe para mais ninguém. Então ele tem direito, ele tem poder a isso. Então, o Apollo vai ter que deletar e todos os outros clientes do Apollo passam a não poder acessar o dado daquela pessoa, porque se descobrirem que outro cliente pegou via Apollo, todo mundo vai poder tomar multa, e essas coisas que a gente vai ter no hoje. Então, é a primeira coisa que a gente fez. A gente já tem algumas outras mudanças que estão sendo pensadas nisso, mas um dos benefícios que a gente tem, a gente já fez algumas consultorias internas com a galera que realmente entende do meio jurídico. Tem um webinar também para quem quiser procurar depois no nosso canal do YouTube, discutindo só isso, só LGPD e aplicação em vendas.
Algumas das outras mudanças a gente já está rodando para lançar um indo templado, mas nada que vai mudar demais o teu processo que você já faz do jeito que a gente fala para fazer. Então você já segue o padrão de qualidade. Boa. Perfeito. Daniel, eu preciso sair aqui porque eu tenho uma call 3 horas. Vou deixar o Vini respondendo as perguntas finais. Eu tive uma reunião também. Não, a gente está fechando, gente. Mas corre lá, Arthur. Vinícius, valeu, querido. Segura aí para a gente se despedir. Obrigado, Arthurzão. Um grande abraço. Pessoal, bom, acho que acho que as dúvidas foram todas respondidas. Uma pergunta do Thiago. Pode falar, Thiago. Enquanto isso, Vinícius, cara, obrigado de novo. Reservar aí um tempinho da sexta-feira para bater esse papo com a gente. Sempre um prazer. Semana que vem estamos juntos em São Paulo. Todo mundo convidado. O Thiago vai fazer a pergunta ou não? Porque eu preciso liberar também esse rapaz aí. Opa. Fala, Thiagão. Última pergunta aí e a gente encerra. Mas, Bandes, estou animado demais. Igual eu te falei, estamos fechando uma casa lá, uma mansãozinha em São Paulo para a galera ficar. 20 pessoas. O Arthur maluco tava querendo mandar a galera, tava olhando uma casa, mandou uma lista de algumas casas e mandou uma casa com um banheiro. Eu falei, tem 20 pessoas. 20 pessoas no banheiro é uma ótima. Eu acho que não vai dar. Mas agora a gente está tranquilo, já estamos com tudo fechado, então estamos bem felizes. Quanto em média que um vendedor precisa trazer de primeira mensalidade para indicar que ele é de alta performance? Existe uma boa prática? Cara, não existe. Naturalmente a gente tem um desafio que é a mensalidade que ele traz depende do teu ticket médio, depende do teu ciclo de vendas. Então, se o ciclo de vendas, por exemplo, demora mais que 30 dias, ele não tem como trazer mais do que se paga, qualquer coisa do tipo, que ele não vai ter tempo hábil para fechar. Geralmente o que a gente faz a gente baseia em benchmarking de mercado, em ticket médio, ciclo de vendas e taxa de conversão. Como que isso funciona? Beleza. Benchmarking de mercado é para você ter uma referência se está vendendo bem ou mal, quanto que geralmente o vendedor vende. É só isso. Ele serve como uma referência para você saber se você está abaixo da eficiência média do mercado ou não. Agora, quando a gente vai calcular o que esse vendedor vende independente do quanto ele ganha, qual que é o ciclo de vendas dele. Então, se ele tem um ciclo abaixo de um mês, a expectativa é que ele já venda dentro do primeiro mês, correto? Depois disso, eu tenho que saber qual que é o volume que ele consegue colocar para dentro nesse mês. E, por fim, eu coloco quais são as taxas de conversão esperadas etapa a etapa do seu funil. Então, quanto que você espera que ele tente conectar e ele realmente conecte? Depois, qual que é a porcentagem dos que ele conectou que são qualificados? A porcentagem dos que ele qualificou que receberam proposta? A porcentagem dos que receberam proposta e que viraram clientes? Se você tem já essa noção, você naturalmente sabe quanto que ele pode fechar e quanto de mensalidade que ele vai trazer para dentro de casa. Pô, Vinícius, mas eu não tenho essa noção. Então, procura um benchmark padrão de mercado. Geralmente, você conecta com 10 a 15% de todo mundo que você fala, geralmente você qualifica com 50% de todo mundo que você tentou prospectar. Por quê? Porque senão sua lista está ruim ainda. Se você está prospectando 1000 caras e 500 deles não são qualificados lá na frente, ou dos 500 que você conecta, nem 250 são qualificados, 50% disso, naturalmente você já está mal. Então você está com uma lista ruim na mão. E aí, por fim, 25% de conversão de proposta em vendas. É padrão de mercado, não é bom para todos os mercados. Alguns mercados vão ter médias mais altas ou mais baixas, dependendo da etapa. Mas a gente geralmente faz essa lógicazinha só para tentar ajudar você a ter uma previsibilidade. Agora, se você está procurando um cara que vai realmente entrar para escalar vendas ou qualquer coisa do tipo, então ele tem que começar a se pagar dentro do ciclo de vendas. Então, eu tenho 20 dias de ciclo de vendas. Então, 10 dias para dentro do mês, ele já tem que ter pipeline suficiente para bater a meta dele daquele mês. Ele já tem que ter colocado gente suficiente, que é o que a gente estava falando aqui com a Camélia, em relação a inverter a lógica do teu funil, saber quanto você tem que colocar no topo para aí você descer. É basicamente isso. Cara, verificar métrica padrão, tem um texto muito bom do STLF no blog do Close.io, que é Benchmark Close Rates. Dá para procurar. Eu posso mandar o texto aqui, deixa eu achar ele. Vinícius, não tem um benchmark de mercado de OTE, de On-Target Earnings, com receita que traz? Eu já vi, acho que não sei se está no material do SCOC, onde ele traz essa referência. Você conhece essa referência? Cara, eu só conheço fora do Brasil. Esse que é o problema.
Não, beleza. Infelizmente, é só o que eu conheço. Porque aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande que o mercado ele parece uma casca de cebola no final das contas. Então, eu particularmente, tipo, sempre vi a galera tipo falando de diferentes números e quando a gente tipo baseia tem muita coisa tipo que varia. Um material bom para tentar tipo ver um comparativo caso o seu mercado esteja lá é o próprio material de Inside Sales da MeTime. Os caras fazem um material muito show e eles fazem baseado numa pesquisa que eles rodam com muita gente. Então é uma opção também para quem estiver procurando. Maravilha. Vitor mandou, grande Cordovão. Vitor perguntou aí se ele não vai participar do evento, mas que pode participar das discussões. Pode sim, já peguei seu e-mail, Vitor. Depois do evento a gente vai mandar mais informações sobre isso. Vinícius mandou o link aí. Vini, eu vi. Obrigado demais, cara, por sei que é correria aí, parar um pouquinho para compartilhar um pouco da experiência de vocês com a gente. E, como eu falei, semana que vem a gente retoma essa discussão lá em São Paulo, gente. Espero poder encontrar vocês lá. E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu, Bounds. Valeu, Vini. Um grande abraço, cara. Obrigado, gente. Até semana que vem em São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.